Seja muito bem-vindo ao teu lugar. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo da série Apologética. Muitos têm me pedido para falar sobre seitas e heresias e aqui vai mais um vídeo da nossa série Apologética. Você que não conhece Apologética, Apologética é uma matéria que defende a nossa fé, é a defesa da nossa fé contra as heresias. E hoje eu vou falar sobre uma afirmação de alguns grupos religiosos que dizem que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo, ou Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Se você está ouvindo isso pela primeira vez hoje e você está achando meio bizarro isso, não é tão longe da realidade de alguns grupos religiosos. Muitos afirmam que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, é o mesmo personagem que o arcanjo Miguel, descrito nas Escrituras em 5 passagens bíblicas. Hoje eu vou mostrar para vocês o que esses grupos falam, o que realmente a Bíblia fala e o que é uma heresia e o que é verdade. Vamos aprender agora no teu lugar. Eu peço que você já deixe seu like aqui no nosso canal, porque cada vez que você coloca o like no vídeo que você assiste, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e ele vai sempre promover para você essa recomendação do teu lugar, tá bom? Agora eu quero falar para vocês dos grupos religiosos que creem que o arcanjo Miguel é realmente Jesus. E o primeiro grupo religioso que crê nisso são os Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová falam categoricamente que o mesmo arcanjo Miguel, citado em Judas capítulo 1, versículo 9, por exemplo, é o Senhor Jesus Cristo. Para eles não há nenhuma dificuldade nisso, visto que eles não creem na Trindade, eles são subordinacionistas, ou seja, criam que Jesus é inferior ao Pai e não é Deus como Jeová. Então, para eles afirmar que o arcanjo Miguel, uma criatura de Deus angelical, é o mesmo Jesus Cristo, não há tanta dificuldade assim. Então, em toda a sua doutrina das Testemunhas de Jeová, eles creem que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Baseado no que, bispo? Eles afirmam por que isso? Olha, primeiro pelo nome. O nome de Miguel quer dizer quem é semelhante a Deus, como se isso fosse uma indicação que ele fosse o Senhor Jesus Cristo. Outros vão dizer o seguinte, não, porque ele é um líder militar. A gente vai ver isso em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, assim como Jesus também vai ser um líder militar no Apocalipse. Então veja, há uma ligação aí. Esta é a afirmação das Testemunhas de Jeová e da doutrina dos TJ. Agora também existe não só a Testemunha de Jeová, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia também acredita que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Aí você vai me perguntar assim, baseado em quê? Eles descobriram isso na Bíblia? Não, a Bíblia não tem nenhuma afirmação ou ligação que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Então, da onde eles tiraram essa revelação ou essa interpretação? Da Bíblia? Não, não é da Bíblia. Quem falou isso foi a profetisa Ellen White. Ellen Gold White é reconhecida pela Igreja Adventista como espírito de profecia. E para eles, ela foi inspirada por Deus a ponto de não cometer nenhum erro nos seus escritos. E ela escreveu muito. Eu separei um trecho aqui de um escrito de Ellen White. O livro chama Primeiros Escritos. E eu separei a página 164 que ela vai falar aqui para vocês. Eu quero ler sobre o arcanjo Miguel, que ela diz que é Jesus Cristo. Vamos ver aqui. Ela diz assim na página 164. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu. Ele deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Aqui já é a primeira heresia, não vou falar sobre isso hoje, sobre a ressurreição de Moisés, mas tudo bem. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo como seu. Mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, repreendeu a seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu a seu pai, dizendo, o Senhor te repreenda. Veja, Ellen White fala categoricamente que quem ali não repreende Satanás é Cristo, mostrando que em Judas 1, versículo 9, o mesmo arcanjo Miguel que está citado ali, para os adventistas e para Ellen White, é Jesus Cristo. O arcanjo Miguel, para eles, é Jesus Cristo. Aí você vai dizer assim, então, bispo, mas só os Testemunhas de Jeová e só os adventistas creem que o arcanjo Miguel é realmente Jesus Cristo. Eu vou te dizer que não.
João Calvino, é isso mesmo, pasmem pessoal, João Calvino, teólogo reformador, ele também afirmava isso, que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. E eu separei também a fonte, você sabe que o Teologar não vai falar besteira aqui, sem procurar antes e sem pesquisar a fonte. E eu quero falar agora com a fonte. Existe um livro, pessoal, de João Calvino chamado Daniel. E Daniel, na verdade, são comentários de João Calvino do livro de Daniel. Versículo por versículo, capítulo por capítulo, ele comenta nesse livro Daniel. E a editora é a editora Paracletos. E eu vou ler aqui para você na página 299 o que é que João Calvino fala sobre o arcanjo Miguel ser Jesus Cristo. Ele diz assim: eis que Miguel, um dos principais líderes ou príncipes, veio fortalecer-me. Há quem pensa que a palavra Miguel representa Cristo, e não faço objeção a essa opinião. Veja, ele não faz objeção a essa opinião. Agora, na página 436 do mesmo livro, ele continua para falar sobre Miguel sendo Jesus. Ele diz assim: Daniel, pois, representou Miguel como o guardião da igreja, e Deus deu a Cristo a incumbência desse dever, como aprendemos no capítulo 10 de João, versículo 28 e 29. Como afirmei ontem, Miguel pode significar um anjo. Porém, adoto a opinião dos que aplicam isso à pessoa de Cristo, porque se adequa melhor ao tema representá-lo como se põe em defesa de seu povo eleito. Então veja, João Calvino também remete Jesus Cristo como o arcanjo Miguel. Ele também comete o mesmo erro das Testemunhas de Jeová e da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A única diferença, pessoal, é que os Testemunhos de Jeová já não creem na Trindade. Eles não têm nenhuma dificuldade de falar que Jesus é um anjo. Embora a Igreja Adventista creia na Trindade, creem também em Ellen White. E como eles não podem confrontar o que Ellen White falou, porque eles creem que Ellen White é inerrante, então para eles também não há dificuldade nenhuma de dizer que Jesus Cristo é comparado e igualado a Miguel. Agora, João Calvino, nós protestantes não cremos que ele é inerrante, nós cremos que ele errou também. E que ele não teve uma teologia perfeita. Embora tenha acertado em muitas coisas que ele falou, nós cremos que ele é um homem e como ser humano ele também pode errar, e errou nessa situação dizendo que Jesus Cristo era também o arcanjo Miguel. Mas vamos lá, já mostrei para vocês as posições heréticas e as heresias que falam que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Agora, o que a Bíblia fala sobre Jesus ser o arcanjo Miguel? E eu vou dar para vocês 3 argumentos para provar que Jesus Cristo jamais poderia ser o arcanjo Miguel. O primeiro argumento é o seguinte: na Bíblia inteira não há nenhuma citação de que Jesus é um arcanjo. Aliás, os títulos, olha, quando você pega Miguel, ele aparece em 5 passagens da Bíblia. Daniel capítulo 10, versículo 13, Daniel capítulo 12, versículo 1, Daniel capítulo 10, versículo 21, Judas 1, versículo 29 e Apocalipse 12, versículo 7. São as 5 citações da Bíblia sobre o arcanjo Miguel. E nenhuma delas remete esse título a Jesus. Aliás, Jesus é conhecido como Rei dos Reis. O arcanjo Miguel é conhecido como Príncipe. Veja que não há atribuição ali. Jesus nunca foi comparado a um arcanjo na Bíblia. Então, primeiro argumento: não há nenhuma citação bíblica que faça referência e ligação entre um e outro. Muito pelo contrário. Arcanjo Miguel é conhecido como um dos príncipes e Jesus Cristo é conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Segundo ponto também para poder refutar essa heresia com relação a Jesus Cristo ser o arcanjo Miguel. E eu separei aqui o versículo bíblico de Judas capítulo 1, versículo 9, que diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir o juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Pessoal, o arcanjo Miguel não se atreveu a repreender o diabo. Eu te pergunto, combina com Jesus Cristo isso? Será que Jesus Cristo, o Filho de Deus, não se atreveu? Eu usei aqui a versão revista e atualizada, mas na NVI, por exemplo, está não ousou. Quer dizer, não se atreveu, não ousou, combina com Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus não ousou falar e repreender o diabo, a proferir um juízo infamatório contra ele. Jesus não se atreveu,
como se Jesus fosse menor ou igual ou inferior até ao diabo. Não, enquanto Jesus viveu na terra, ele repreendeu Satanás veementemente pela sua autoridade, porque ele tem autoridade sobre todas as coisas, está acima de principados e potestades. Jesus jamais não ousaria repreender o diabo, mas ele mesmo tem essa autoridade. E o nome dele foi dado autoridade para repreender demônios. Então não combina com Jesus ser o arcanjo Miguel. Agora, para finalizar e mostrar que realmente é uma heresia, eu vou ler o trecho agora de Daniel, capítulo 10, versículo 13, para mostrar também o meu terceiro e último argumento bíblico, que Miguel não é o único príncipe, mas que existem outros arcanjos como Miguel. Alguns vão dizer assim, olha, só tem um arcanjo na Bíblia, que é o arcanjo Miguel. É realmente citado na Bíblia, o único arcanjo com nome, inclusive, é Miguel, mas não quer dizer que ele é Jesus Cristo. Agora veja bem por que Daniel capítulo 10, versículo 13, o texto diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel está falando. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Veja, ele é um dos príncipes. Jesus é único. Ele é o Deus único. Agora o arcanjo Miguel, existem outros iguais a ele. E aqui está claro no texto de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Portanto, pessoal, concluindo aqui a nossa série apologética, você que crê nisso, talvez você está me escutando, eu não estou aqui para ganhar um debate, mas a apologética foi feita para ganhar uma vida, para ganhar uma alma. Se você está me escutando, está comparando Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, com o arcanjo Miguel, tire da sua cabeça essa heresia e volte agora a sua vida à palavra de Deus. Jesus não é criado, ele é o criador de todas as coisas. O arcanjo Miguel é uma criatura de Deus. Portanto, não há comparação entre o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, que vem nos buscar um dia, com o arcanjo Miguel, que tem a sua importância no reino de Deus. É um arcanjo muito importante na hierarquia celestial, mas não se compara ao Filho de Deus, tá bom? Se você gostou, eu peço que você compartilhe esse vídeo com toda a sua rede, se inscreva no canal do YouTube, veja, esse conteúdo é exclusivo do YouTube. Por mais que a gente compartilhe no Facebook e tal, esse vídeo é exclusivo do YouTube. Então se inscreva no canal do YouTube, siga a gente também no Instagram, Teologar Oficial, e você vai ser sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Se você quer estudar, Teologar.